Olá, alunos, espero que estejam todos bem. Estou gravando esse vídeo de correção da atividade sobre sistemas de numeração. Então, no exercício número 1, você tem lá os números a seguir foram escritos com os símbolos do sistema de numeração egípcio. Represente-os usando os algarismos do nosso sistema de numeração. Então, você tem uma tabela onde aparece o valor de cada um desses símbolos. Em alguns livros aparecem com nomes diferentes, tá? Eu havia passado uma nomenclatura, mas pode ser que você tenha aí no teu caderno de forma diferente. E na hora de resolver também essa atividade, nós tínhamos um problema em alguns exercícios que era a forma como enviar essa resposta, que não era possível enviar foto, né? E o aluno perguntou, e aí, como que eu vou fazer esses desenhos? Então você deveria consultar no material que foi disponibilizado o nome de cada símbolo e escrevê-lo na frente do exercício. Não é o caso desse primeiro exercício, que é apenas para você escrever no sistema decimal, que é o nosso sistema. Então, por exemplo, no item A, nós temos ali um símbolo que se repete duas vezes. Olhando na tabela, cada um deles vale 100 mil, que é uma representação aí de um girino. Então 100 mil e 100 mil vai dar 200 mil. Então 100 mil e 100 mil. Depois vem o desenho, a figura da flor de lótus, que vale 1000. Então mais 1000. Depois repete-se aí 3 vezes, como se fosse uma ferradura, né? Um U invertido. Cada um deles vale 10. E depois você tem mais 2 bastões. Então somando cada um desses valores, nós obtemos aí a resposta do item A, 201.032. Na letra B, nós vemos aparecer ali um símbolo de valor igual a 10 mil. Né? Ele aparece em alguns livros aí como dedo virado ou dedo quebrado. Então 10 mil novamente, e 10 mil, 30 mil. Depois 2 flores de lótus, ou seja, 1000 cada uma. Aí você tem na sequência a repetição aí de 3 ferraduras, vale 10 cada uma. E finalizando você tem a repetição aí de 5 bastões, cada um deles valem uma unidade. Tá? Totalizando o resultado da B, que é 32.035. E aí por último, no exercício 1, você tem o símbolo de maior valor aí do sistema egípcio, que é o homem ajoelhado com as mãos para o céu, que ele vale 1 milhão. Então você tem esse símbolo de 1 milhão, depois você tem o girino, que representa o valor de 100 mil, depois você tem 2 ferraduras, 3 dedos quebrados e a repetição aí dos bastões. Ao todo são 6 bastões, uma unidade cada um, totalizando 1.130.026. Então esse foi o exercício 1. Né? Qualquer dúvida vocês podem postar no mural. Na sequência, no exercício 2, ele pede: escreva os números a seguir usando os símbolos do sistema de numeração egípcio. Então você tem na letra A 35. Agora eu devo usar o símbolo do sistema egípcio, que é o que você terá dificuldades aí para poder mandar na resposta. Então a sugestão que eu coloquei no mural é que você escreva o nome do símbolo. Então, por exemplo, no item A, eu tenho lá 35, ou seja, eu preciso de 3 ferraduras para poder representar esse valor. Então eu posso escrever lá ferradura, 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 ou em alguns livros aparece como um calcanhar, você vai colocar o nome lá que convém. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia colocar lá como ferradura, 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 traço vertical, traço vertical, traço vertical, traço vertical e traço vertical. Então eu vou escrever o nome do símbolo, ao invés de fazer o desenho, porque pelo celular não é possível fazer esse desenho. No item B, o número 103. Então eu preciso ali, olhando na minha tabela, da corda, né, o rolo de corda, e mais 3 bastões. Então ficará assim o item B. Eu usei inclusive o número 9 ali para representar a corda. Mas você pode escrever rolo de corda, bastão vertical e bastão vertical, ok? No item C, 264, então eu tenho lá 100, é um rolo de corda, então vou utilizar 2. Aí você tem o 60, que vai se repetir a ferradura por 6 vezes, e por último os 4 bastões. Lembrando que nesse sistema ele não é um sistema posicional,
Então eu poderia inverter a ordem dos símbolos, por exemplo, colocar os rolos de corda no final e os bastões no início. Não tem problema, tá? O que eu tenho que entender é que o valor do número é a soma de todos os símbolos, independente da ordem que eles aparecem, ok? Já no número 3, ele diz: represente os números do sistema de numeração romano a seguir, usando os algarismos do nosso sistema de numeração. Então ele dava esses itens para vocês resolverem, e eles são algarismo romano, né? Faz parte do sistema romano, que são letras do nosso alfabeto maiúscula, e no caso de valores muito altos você tem a notação do traço, ou seja, o traço em cima do símbolo significa que ele vale 1000 vezes mais. Se tiver 2 traços, então 1.000.000 de vezes, tá? Então na nossa tabela você vê lá o 1, o 5, o 10, 50, 100, 500 e o M. Então 1 é a letra I do nosso alfabeto maiúsculo, o 5 é a letra V, o 10 é X, 50 é L, 100 é a letra C, 500 é a letra D, M é a letra 1000. Observe que esses valores eles têm uma quantidade máxima ali de repetição. No caso do I, ele pode se repetir até 3 vezes, porque para formar o número 4 eu uso a ideia de valor menor do lado esquerdo, ou seja, esse símbolo vale 5, se eu quero escrever 4, eu coloco 1, que é um símbolo de menor valor do que o 5, do lado esquerdo. Então ele do lado esquerdo ele subtrai do valor 5, ou seja, 5 menos 1, 4. Se eu colocar ele do lado direito, como ele é de menor valor, então ele vai somar, então seria 5 mais 1, 6. Tá? Com isso, a letra V ela vai se repetir apenas uma vez, né? Porque se eu quero escrever 2 vezes, valeriam 10. Só que 10 já tem um símbolo para ele, então o V só se utiliza uma única vez. O mesmo vai acontecer com o L, porque ele vale 50, então LL não faz sentido, porque eu tenho o X que representa, eu tenho o C que representa 100, então não há necessidade de colocar LL, coloca C no lugar, ok? Então, de forma bem resumida, esses símbolos aqui que representam a quantidade iniciada em 5, eles são utilizados apenas uma vez, não há repetição, tá? Diferente do I, do X, do C e do M. Esses podem ser repetidos até 3 vezes. Ah, professor, se eu quiser escrever um número maior, por exemplo, do que, vamos pegar aqui, por exemplo, 5.000, né? Então eu não posso repetir o M 5 vezes. Como que eu vou escrever 5.000? Se só pode usar aqui até 3 vezes. 5.000 eu vou pegar a letra V e colocar um traço acima dela, porque ela vai valer 5.000 vezes mais, ou seja, 5 multiplicado por 1.000, 5.000. Tá? Então vamos lá, na letra A, como que vai ficar? 231. Por quê? Eu tenho a repetição aqui 2 vezes do C, que vai valer 200. O X repete 3 vezes, ou seja, 30, e 1 uma vez apenas. Na letra B, 108, C de 100. O V vale 5, mais 3 vezes a letra I, 8. Então 108. Letra C, 2054. 2000 representado pelas duas letras M. 50 é a letra L. E o 4, como eu havia dito antes já, eu tenho o V que vale 5. O número 1, que é um símbolo de menor valor do lado esquerdo, ele subtrai do valor do V. Letra D, 1944. O M, que vale 1000. Aí eu tenho C do lado esquerdo do M, subtrai 100 do M, então fica 900. Aí eu tenho 10 do lado esquerdo do L, então se o L vale 50, X é menor valor do lado esquerdo, subtrai. Então 50 menos 10, 40. E o 4 a mesma coisa, 5, um símbolo de menor valor do lado esquerdo, passa a valer 4. Então 1944. Letra E, 1991. Então eu tenho aqui o 1000, que é a letra M. O 900 é o M com o C do lado esquerdo dele, ou seja, 1000 menos 100 dá 900.
O mesmo vale para o 90, eu tenho 100 com x do lado esquerdo, então subtrai 10 do 100, fica 90 e o 1 aqui no final. Já na letra F, nós temos aí, voltando aqui na letra F, nós temos este número seria 10 mais 9 aqui, ou seja, 19, ok? Então eu tenho 10, como tem um outro 10 com o número 1 do lado esquerdo, subtrai um daqui e fica 9. Então 10 e 9, 19, só que tem dois traços em cima. Então um traço é 1000 vezes mais, outro traço vezes 1000 novamente. Então são 19 milhões. Depois vem o C e o D com traço em cima. O D ele vale 500 aqui pela nossa tabela. O C vale 100, então 500 menos 100, 400. Só que como tem um traço em cima, 400 mil. Então veja, 19 milhões, né, as 6 casas aqui depois do 19, e 400 mil, que está aqui, 400 mil. Ok? Qualquer dúvida, coloquem no mural. Já no número 4, é inverso do anterior. Ele pede para representar os números abaixo usando os símbolos da numeração romana. Então, nós temos aqui na letra A 244, que em algarismo romano, olhando lá na nossa tabelinha, ele vai ser representado por 2 vezes a letra C, né, a repetição aqui da letra C. Aí você tem o 40, que é o X e o L, né, ou seja, 50 menos 10, e o 4, que é o V menos 1 aqui, ou seja, 4. Na letra B você tem 1982, então o 1000 está aqui, que é o M, 900 é o C do lado esquerdo do próximo M, para dar 900, o 80 é o L e 3X, e o 2 repete 2 vezes aqui a letra I. Letra C, 2949 é o M e o M, para representar 2000, o C e o M é o 900, o 40 ele é o L com o X do lado esquerdo, e o 4 também, na mesma ordem, é o 10 menos 1, 9. Letra D, 3002, então eu tenho a repetição da letra M por 3 vezes e o 2 conforme a nossa tabela aqui. Letra E, 5.682, então lembra lá do 5, com o traço em cima, multiplica ele por 1000. Então 5.000, o 600 é o D e o C, né? D 500, C 100, então forma 600. O 80 é L, a repetição de 3 vezes o X, e o 2 repete 2 vezes a letra I. Letra F, para finalizar, 1.682. Então 1 milhão ele é o 1 com 2 traços em cima. Então um traço multiplica por 1000, outro traço multiplica por 1000 novamente. Então 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. O 682 é o D e o C para formar o 600, o L e 3 vezes o X para formar o 80, e o 2 está aqui no final. Ok? No exercício 5, diz: escreva os horários representados nos relógios abaixo usando o nosso sistema de numeração. Então nós temos aí duas figuras representando os relógios. Veja que a numeração aqui aparece com o algarismo romano. Então, olhando pela nossa tabela e lembrando que o ponteiro menor marcam as horas e o ponteiro maior marcam os minutos, nós temos no primeiro relógio 2 horas e 45 minutos. Veja que o ponteiro pequeno ele está entre o 2 e o 3, então 2 horas e alguns minutos. Veja aqui no ponteiro grande, ele está direcionado ao número 9, né, que é a letra I e o X, ou seja, subtrai 1 de 10, fica 9. Aí você vai falar 2 horas e 9 minutos. Não, porque o ponteiro dos minutos, ele considera cada espaço desse aqui como 5 minutos. Então, 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Posso escrever também no sistema de 0 a 24 horas como 14 horas e 45 minutos. Já no segundo relógio nós temos aí 6 horas e 10 minutos ou 18 horas e 10 minutos. Veja que o ponteiro pequeno ele está um pouco após o número 6, tá? E o ponteiro maior aponta para o 2. Então 5 minutos, 10 minutos, e no ponteiro de horas você tem 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então ele está um pouquinho passado de 6, ok? Qualquer dúvida você pode postar no mural.